Vamos lá? Bom dia. Ótimo dia a todos. Agora, mais claro, mais limpo. Amanheceu um pouco nublado hoje. Hoje é quarta-feira. Hoje é véspera de feriado. Hoje é dia 6 de setembro de 2017. Bom dia, meu amorzinho. Amo você. Até mais tarde. É 6 de setembro de 2017. Mais um dia bonito. Mais um dia, uma manhã de humor mega renovado. Consegui fazer academia. Dormi praticamente a noite inteira. Pitoquinhos, novamente não precisamos levantar para fazer eu dormir no meio da noite. Ele deu uma resmungada, deu uma acordada, mas acabou voltando a dormir e nós pudemos descansar melhor. Consegui academia, tudo certinho. Dá pra você parar de vir pra cá? Ah, agora ele tá dando certo. Resolveu que agora pode dar certo. Esse é grande, hein? Expresso Missionário. Avivamento da Fé. Ó. Semicama. TV digital, Bacra, mas é Wi-Fi, mano. Puta que pariu, hein? É porque a fé tem que caminhar, né? Junto com a normalidade, junto com a modernidade. E enfim, né? As doações devem estar indo de vento em popa. O dízimo tá fazendo por merecer. Mas impressão sua que eu tô sendo sarcástico. Mera impressão sua. Expresso Missionário é ótimo. Mas não deixa de ser, né? Espalhar a boa nova. Essa igreja, ela fica na minha avenida. Na avenida que eu moro, um pouquinho pra cima do meu prédio, do lado direito. É enorme, enorme. Ela tá até no Google, tudo. Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é um banner, não sei se ainda tá, que fala que terça-feira é terça-feira dos milagres. O dia dos milagres lá é terça-feira. Então eu entendo que você pode ir lá para levantar da sua cadeira de roda, para jogar a muleta fora. Enfim, estou eu aqui fazendo críticas não merecidas. Injustiça, injustiça. Deixa pra lá. Preparei alguns assuntos, mas sempre a parte da manhã ela é mais... Por que o cara vai acelerar na curva só pra encher meu saco? Diminui um pouquinho pra eu poder passar você, o seu trouxa. Caceta, velho. Olha pra frente, porra! Seu imbecil. Tá olhando pro lado e saindo com o carro. Foi ontem, né? O idiota deu uma de... Oh, você entrou na minha frente. Sem nenhuma paciência com um motorista vaidoso.
Esse é o problema. Nenhuma paciência. Nossa, uma para alugar, outra para vender. Tem muita casa para vender, né? A crise fez isso, muita casa para vender. E como comprar? Como comprar? Mas vamos lá. Tinha preparado alguns assuntos, mas as partes da manhã, às vezes eu acabo vendo o Bom Dia Brasil, o jornal, eu acabo por formar outros assuntos, né? Eu ia falar sobre religiosos mediadores da justiça comum e vou deixar isso para, não sei se eu acabo falando ainda nesse vídeo aqui. Mas duas coisas rápidas, não, uma rápida, a outra não vai ser muito rápida. É por isso que eu acho que eu não consigo falar sobre esse último assunto aqui. Ai, que saco esse caminhão na frente, cara. Eu falei esses dias sobre, peguei o exemplo do Marcelo Rezende, um apresentador de programas da linha Munducão, e enfim, cara de opinião forte, sensacionalista, um cara vaidoso, um cara, na minha opinião, um pouco exagerado, um pouco não, bem exagerado em relação às suas opiniões, mas porque precisa ser assim, principalmente enquanto apresentava lá o seu programa. E há uns meses atrás ele se afastou do programa e rapidamente já colocou nas suas redes sociais, e a própria Rede Record também informou que, enfim, ele está com câncer e ao que parece um estado bem avançado. Epa, você vai, né, cara? Quem sou eu, né? E algumas semanas depois, ele se declarou oficialmente que havia abandonado o tratamento e iria se dedicar apenas à oração, à fé, que essa fé iria curá-lo. E não se trata de ser antirreligioso. Eu aqui já falei sobre isso algumas vezes, falo de novo, falei ontem ou anteontem, de que péssima decisão. Poderia prolongar, poderia dar uma sobrevida. Conheço pessoas que já estão há 5, 6 anos contornando o mal, mas que lógico, não durariam 1 ano se desistissem, se deixassem que, bom, enfim, que a sua fé os curasse. Mas, e aí, coincidentemente, na verdade eu tinha falado sobre isso porque tinha alguma nota no UOL que eu não entrei na matéria, dizendo que o Marcelo Rezende apareceu num vídeo bastante abatido e tal. E aí ontem, num grupo que eu curti lá no Facebook, uma pessoa colocou esse vídeo, publicou esse vídeo. Esse grupo é um grupo de agnósticos e ateus. E o cara colocou com um tom de crítica pesada, assim, né? Colocou, que pena, né? Que as pessoas ainda abandonam tratamentos em nome da fé. E é lamentável, é constrangedor, é dolorido ver. E realmente, não dá pra não dar não engolir em seco ao ver o cara falando. O cara tá um trapo, o cara tá provavelmente com a metade do peso que ele tinha
E ele explicando alegre, tranquilo, de que o tipo de moléstia que ele tem altos e baixos, e que ele segue na fé, na esperança, e a caminho da cura. E pronto, acabou. E aí entra 75 mil comentários, passando amém, 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 Jesus é mais e tal, tal, tal. Gente, o cara tá morrendo. É claro que é uma alternativa dele. Eu não admito a intervenção enquanto o cara tá lúcido de tomar as suas decisões. Tomar as suas decisões com tranquilidade. Agora, é lamentável, é lamentável. Deve ter filhos e netos na parada aí, cara. Que devem estar olhando isso e falando, enlouqueceu. Tá se matando. Entregou. Uau! Que pena, que pena, que merda, que bosta. Esse pensamento ainda tão antigo, isso vem de tempos muito remotos, muito remotos, onde o cara não entendia nada. E ele usava uma mistura de um pouquinho de ciência que era possível, de uma erva, de um procedimento, com mais um monte de misticismo. E tinha algum sucesso nisso, e isso era usado para uma gama enorme de problemas. Isso remete a tempos onde você pegava sanguessugas e colocava no cara, porque era um procedimento padrão, você fazer sangria, você limpar o sangue. Limpar o sangue significa tirar o que você puder de sangue, é um sangue doente, né? Eles costumam dizer, para que o organismo traga mais. Isso matava o cara muito mais rápido, né? Mas enfim, é lamentável, é efetivamente lamentável que em 2017 a gente traz pessoas esclarecidas para essa linha boba de raciocínio. Tenha a tua fé, ela é para o espírito. Não confunda a sua fé, a religiosidade ou os seus preceitos com coisas físicas. O que eu quero dizer, gente, não existem milagres. Não existe nenhum milagre. O religioso, o espiritual, o abstrato, não entra no mundo físico. Não entra. Eles não se conversam, não há a menor possibilidade de um estar junto com o outro. A minha última esperança de que essa ligação entre os dois era possível foi quebrada com uma reportagem da década de 50 sobre o Chico Xavier, sobre usar pano e véu e uma pessoa oculta para forjar que o ectoplasma deu forma a um espírito. Ectoplasma. Já tá errado logo aí, né? Ectoplasma. Olha o nome, é ridículo a formação desse nome. Mas enfim. É importante isso. Não traga para o mundo material, não traga para a medicina a capacidade de cura de uma religião, porque ela não existe. Há poucos meses atrás foi demonstrado um panfleto
dentro da igreja do Valdomiro, pedindo aos fiéis que pudessem, assim, indiretamente, que pudessem colaborar com a prova de curas, tá? É bem podre isso. E o que me irrita é milhões de pessoas, milhões de bobinhos e inocentes. Eu não posso nem culpá-los tanto porque eles são bobinhos e inocentes. A falsa esperança, como é que se fala? A preguiça mental das pessoas em se encostar num argumento de fé. Isso é preguiça mental. Mas muito lamentável, muito lamentável, seu Marcelo Rezende, um péssimo exemplo. Aí eu fiquei aqui travado. Horrorosa a sua atitude, lamentável não só para sua família, mas para pessoas que vão fazer a mesma coisa que você e vão deixar tristeza, aonde poderiam dar mais alguns anos de alegria. Mais algum tempo de alegria. Cara, o problema é esse, você tem condições de fazer um tratamento. Você tem condições. Mas enfim, tudo na minha vida eu passei, eu suportei, eu atravessei. Então, cara, é uma pena essa sociedade aceitar passivamente esses parâmetros, porque misturar religião com medicina é tão prejudicial quanto misturar política com religião. Opa, desculpa aí, cara. Desculpa aí. Mas eu não vou falar sobre política na religião agora. Do Bom Dia Brasil eu tentar falar rápido também. Cagaram em tudo, né? O Janot apertou o botão do foda-se há alguns dias, menos de 2 semanas, de se despedir da Procuradoria-Geral da União. Liberou tudo, todos os áudios, inclusive dando declarações de que entende que alguns acordos de delação foram mal executados, né? E aí, meu amigo, o grande problema todos sabemos que é verdade, que aquelas denúncias são verdadeiras, mas quando numa das gravações é pego uma orientação de um dos representantes da Procuradoria-Geral ao Joesley e ao diretor da JBS, para que eles, como ele deveria agir para coletar informações, isso é fabricação de prova. E isso pode falar, estão falando agora, pode ser, não. Isso vai anular tudo. Isso vai jogar tudo no lixo, tudo fora, tudo que o Janot fez. E aí me surpreende muito que ele ontem lançou mais uma para surpreender, né? Tinha esquerdopata aí aplaudindo o Janot de pé, pondo tapete vermelho para ele passar. E aí me surpreende muito, ele ontem mandou bala num processão inteiro, numa denúncia inteira já mandada para o STF, sobre a cúpula do PT. E me veio muito na cabeça aquele babaquinha político vaidoso do Dallagnol, naquele PowerPoint, falando que tinha plena convicção de que o Lula era o mandante de tudo. Me veio muito na cabeça isso, sabe? Porque a linha é basicamente essa.
Ele desenha todo um processo de como funciona isso, aquilo e aquilo outro. E quanto que quem comandava exatamente, que era o Lula, que era a Dilma, que era o Palocci, que era o Manteiga, que era a Gleisi Hoffmann. E especificamente também não tem nada. Quando se pergunta a questão de onde foi tirado isso, foi delação? Foi do Funaro? E aí? Como é que faz? Uma parte da delação você gosta e aceita, outra parte da delação você não gosta e não aceita. Meu amigo, vai fuder tudo. Eu não tenho a menor dúvida, igualzinho eu comecei a falar e falei do Temer, de falar do Lula, da Dilma, da Gleisi, de todos eles. Essa cúpula do Partido dos Trabalhadores, não tem nada que preste ali. Nada que preste. Não é que eles não inventaram o processo. Eles usufruíram de um processo já existente, com uma base de trabalho já feita, chamada PMDB. Já estava lá. Então você governa, você comanda das altas pontas, e nas autarquias você coloca PMDB. E esses caras, ó, te dei isso, te dei o cargo, agora você me dá isso, isso, isso. E aí esses desvios eram feitos, esse caixa 2 era montado para abastecer as campanhas e o bolso de um ou outro. Falar em bolso de um ou outro, saiu uma nova base monetária brasileira. Agora a gente está trabalhando na questão de 1 GDEL, 2 G10, 1 GDEL e meio, que se trata do seguinte: cada GDEL vale 50 milhões. Então, quando a gente fala assim, hoje a Mega Sena está dando 77 milhões por mais de 1 GDEL e meio. Porque encontraram, fotografaram e contaram e filmaram num apartamento emprestado por um amigo do Gedel Vieira Lima, ex-ministro do Temer, que já foi preso e solto. Teoricamente ele está com uma tornozeleira, mas como a gente sabe que nenhuma tornozeleira funciona, então ele está bem, ele está tranquilo, ele deve estar agora na beira de uma piscina. Foi encontrado algumas malas com bastante dinheiro. E criou-se essa nova base monetária nas apreensões. Só para complementar, ontem foi a vez do Nussmann. A Lava Jato já chegou num outro pedaço, onde ela já achou um braço que tem comprovação da compra dos votos para a eleição de países sede para a Olimpíada. Juca Kfouri fala isso há uns 7, 8 anos ou mais. O vivo João Avelange, na época, João Avelange, homem fortíssimo do futebol brasileiro e mundial, ligado a 1.500 corruptos. Quando foi anunciada a sede da Olimpíada de 2016 em 2009, acho que em Zurique, né? Não sei aonde, estavam todos lá aguardando. Tava Lula, tava Nussmann, tava muita gente. Ricardo Teixeira tinha muito pouco a ver com a CBF, mas ele estava lá também. Enfim, e quando foi anunciado, tirou do envelope o nome Rio de Janeiro, o Juca conta isso. João Avelange se levantou, não cumprimentou nenhum brasileiro e foi cumprimentar, foi dar um abraço num francês que estava próximo, que articulava o pagamento de agrados e valores aos membros votantes. Isso foi descoberto depois, tanto que o cara foi banido
preso, teve os bens apreendidos e tudo mais. Eu não me lembro o nome desse francês. Deu para entender, né? E aí, como o próprio Juca disse, demorou muito para o Nussmann, para chegar no Nussmann essa conversa, esse episódio, que se não fosse pela Lava Jato, seria por algum pedaço, algum outro pedaço. E trata-se de um homem efetivamente venal, tanto quanto a mesma linha a gente coloca de Ricardo Teixeira, a mesma linha de Marco Polo Del Nero, a mesma linha de José Maria Marim, a mesma linha de João Avelange. Nussmann é aquele cara que nunca mais sai. Ele começou um trabalho exemplar parece que ele foi jogador de vôlei, né? Na Confederação Brasileira de Voleibol. Foi nas gestões dele que o voleibol brasileiro se solidificou e se transformou numa potência mundial, se não a mais, numa das mais vencedoras de todos os tempos. E ele se aproveitou muito bem disso e foi entrando dentro dos comitês olímpicos e se tornou presidente do Comitê Olímpico Brasileiro há muitos anos. Ele não sai mais de lá, e também foi membro de alta hierarquia do comitê organizador da Olimpíada do Rio de Janeiro. Quanto esse cara deve ter ganho e quanto esse cara deve ter sido agradado e agradado pessoas, eu não tenho a menor ideia, mas tá chegando. Vamos ver se uma hora chega no Del Nero, que é um cara muito inteligente. O Del Nero, ele bota o Ricardo Teixeira, que é um cara super, hiper, mega inteligente. Ele põe o cara, eu acho, ele põe esses caras no bolso. No bolso. Eu ia falar do outro assunto, mas é melhor eu deixar aqui tomei uma multa aqui. Tomei. Esqueci e tomei. Passei a 60 por hora aqui. Chegou em casa esses dias. Eu vou acabar perdendo a carta de novo. Já estamos em setembro. Eu tenho que correr com isso porque eu não quero ficar sem a carta no fim do ano, que eu pretendo pelo menos dar uma viajada, uma única viajada. Enfim, eu só me irrito, eu estava falando isso com a patroa agora, no café da manhã, me irrita um pouco de que as pessoas, a imprensa não tem coragem de falar isso abertamente. Claro que eu não vou esperar isso da Rede Globo de televisão. E claro que eu sei o tamanho da polêmica que isso iria criar. Eu aqui, que tenho audiência de 7, 8 visualizações nos vídeos mais vistos, fico muito à vontade de falar. Mas ficar se lamentando sobre a classe política é ficar dando engodo a toda uma categoria de comportamento que é endêmica, que é venal, que é perigosíssima. E aí eu falo do povo. Enquanto a gente, os meios de comunicação, não forem decentes, não forem honestos, a ponto de colocar a população no meio, a gente não vai ter, na minha opinião, sinais de melhoras efetivas, tá? Eu realmente tenho na minha cabeça que... Olha um estilo ali, ó. Estilo. E é bonitinho, bem bonitinho. Se tem aquela saída imitando escapamento embaixo aqui, ó. Legalzinha. Ele é mais novinho, né? É o Attractive. É um dos mais moderninhos que tem. Ele tem os detalhes em cromado, eu acho. Mas meu carrinho é bonitinho, cara.
Embora a placa dele seja E e a minha seja H, né? Dá a impressão que o meu é mais novo que o dele. Pode até ser, por que não? Porque o meu grande problema foi que ele foi mal cuidado, né? Pelos donos anteriores. Voltemos. Existe uma falsa postura, uma postura, na minha opinião, prejudicial, que isenta a população em si, os valores, que isenta os valores. Olha, outro estilo preto ali, ó. Ó, mano. Isenta os valores ruins que a sociedade pratica no seu dia a dia, que na minha opinião são a específica causa de tanta corrupção, de tanto problema ético que esse país tem. A gente fica colocando que o povo é uma vítima, não deixa de ser, mas em outro aspecto, que o povo é uma vítima e que o político é um vilão sozinho. E pronto, acabou. O povo não tá nem aí pra nada. O povo não se indigna com nada não, cara. Com nada não. Ah, está desesperançoso. Claro, cara. Pra que você precisa ter esperança se você não consegue fazer a sua parte? O povo é iludido. E o povo tem valores muito fracos. Muito fracos. E isso, de ponto em ponto, não, você não pode confundir pequenos delitos, pequenos errinhos diários com a roubalheira e a corrupção. Eu posso e devo confundir e juntar tudo no mesmo balaio, porque se trata de oportunidade. Dê ao cara que rouba uma moeda de R$1 a oportunidade de levar uma mala de R$1 milhão. E veja se ele não vai fazer. E a maioria irá fazer. Isso, gente, é um fato. Eu não quero me isentar dessa culpa. Tá? Da corrupção, do descaso, da insegurança, da formação das quadrilhas organizadas internamente nas cadeias, cada dia mais poderosas e organizadas. Tudo isso eu tenho culpa. Tudo isso eu gostaria de diminuir ou melhorar, porque o Cauê vem aí. Eu queria que estivesse melhor quando ele estiver aí usando mais especificamente e atuando especificamente na produtividade desse país. Minha preocupação é esta. Olha o estilo do Moreno Dengoso ali, ó. É isso, gente. Hoje é quarta, mas na verdade é clima de sexta-feira. Um abraço, até mais tarde.